Boa tarde, vamos para a explicação do código do Jantar dos Filósofos. Começando aqui. Bom, abaixo podemos ver que desenvolveremos as classes filósofo, representa os filósofos em si e o que eles são capazes de fazer na mesa. Semáforo define uma propriedade que mostra aos outros filósofos 0 se estiver livre para uso, 1 se estiver ocupado para uso. A grade que cria o ambiente que exibe na tela e o Jantar dos Filósofos, nosso método principal que implementa a nossa grade. O nome do pacote é Jantar dos Filósofos. Vamos às classes. Logo aqui cria-se uma extensão para a classe thread, depois cria um código privado para o filósofo, depois cria padrões de comportamento do filósofo. Aqui temos o método construtor que recebe um nome para a classe e um código de identificação do filósofo. O método para definir que o filósofo está com fome aqui. E aqui setamos o estado desse filósofo na classe grade para faminto. Essa daqui exibe uma mensagem de controle na tela. Logo após o método para definir que o filósofo está comendo, seta o estado desse filósofo na classe grade para comendo, exibe uma mensagem de controle na tela. Então será criado um controle para o filósofo permanecer comendo durante um certo período de tempo. Aqui fica parado nesse estado por 1000 milissegundos. Aqui no cat exibe uma mensagem de controle de erro. Agora temos o método para definir que o filósofo está pensando. Aqui seta o estado desse filósofo na classe grade para pensando. Aqui exibe uma mensagem de controle na tela. Será criado um controle para o filósofo permanecer pensando durante certo período de tempo. Aqui fica parado nesse estado por 1000 milissegundos. E aqui exibe uma mensagem de controle de erro. Logo após o método para o filósofo soltar um garfo que ele pegou, depois decrementa o semáforo mutex principal da classe. Isso permite informar que o atual método está operando na mesa dos filósofos. Aqui coloca o filósofo para pensar determinado tempo. E após o filósofo pensar, ele vai informar para os seus vizinhos que podem tentar pegar os garfos que já estão disponíveis. Aqui, após operar, volta o semáforo mutex para o estado normal, indicando que já realizou todos os procedimentos da mesa. A seguir temos o método para o filósofo pegar um garfo na mesa. Nesse método ele decrementa o semáforo mutex principal da classe. Isso permite informar que o atual método está operando na mesa dos filósofos. Aqui deixa o filósofo faminto por determinado tempo. E após o período de fome, ele vai verificar com seus vizinhos se ele pode pegar os garfos. Depois, após operar, volta o semáforo mutex para o estado normal, indicando que já realizou todos os procedimentos da mesa. Aqui decrementa seu semáforo. Aqui temos o método para verificar se o filósofo pode pegar um garfo disposto na mesa. Aqui ele verifica se esse filósofo está com fome e se o vizinho da esquerda e da direita não estão comendo. Então esse filósofo pode comer e incrementa o seu semáforo. Aqui o método de execução da classe, onde o ambiente do filósofo será rodado. Depois, dentro do try, coloca o filósofo para pensar. Então realiza uma vida infinita para o filósofo, onde inicialmente ele executa os procedimentos de pegar os garfos da mesa, posteriormente ele descansa um pouco e por fim ele larga os garfos que ele pegou. Depois, passando mais um pouco, aqui no cat exibe uma mensagem de controle de erro e dá um retorno de cancelamento. Aqui o método para obter o filósofo vizinho da direita. Rationa o valor em 5 posições, ou seja, se o id desse filósofo acrescentado de um for maior que o 4, passa a ser 0. Aqui o método para obter o filósofo vizinho da esquerda. Depois retorna a última posição. Aqui no else rationa o valor em 5 posições, ou seja, se o id desse filósofo decrescido de 1 for menor que 0, passa a ser 4. Agora na classe semáforo, criação de um contador protegido para essa classe,
Aqui temos o método construtor da classe que não recebe nenhum valor. Depois o método construtor da classe que recebe um valor para setar no contador. Logo após o método de sincronização da classe, onde será decrescido o contador. Aqui no while, enquanto o contador for igual a zero, ele aguarda e trata a exceção. Dentro do try tem um espera uma nova solicitação. Depois exibe uma mensagem de controle de erro. Caso tenha saído do while acima, então decrementa o contador da classe. Logo após o método de sincronização da classe, onde será incrementado o contador. Aqui incrementa o contador da classe, notifica que a solicitação já foi executada. Agora na classe grade. Aqui cria padrões de comportamento dos filósofos. Mesma coisa, de pensando 0, famento 1, comendo 2. E mensagem para cada um dos estados. Logo após aqui o thread principal da aplicação, a criação dos semáforos da aplicação, o semáforo mutex recebe o valor inicial 1 para o contador e é o semáforo principal da nossa aplicação. Aqui o vetor semáforos são normais e existe um semáforo para cada filósofo que será criado. Esses semáforos não recebem valores da inicialização, portanto iniciando o contador em 0. Aqui define um vetor para o estado de cada um dos filósofos presentes na aplicação. Logo após cria 5 filósofos e um vetor para a aplicação. Aqui o método construtor da grade de aplicação define o foco para esse JPanel. Aqui definimos um tamanho para a tela, seta a cor do fundo. E aqui um método para inicializar tudo o que é preciso dentro da classe. Aqui inicializa todos os estados para 0. Aqui verifica se o thread de animação é vazio. Então cria um novo thread. Inicia sua execução. Aqui define a prioridade principal para este atual thread. Logo após inicializa todos os filósofos, inicializa todos os semáforos. E aqui inicia a execução de todos os filósofos. Aqui temos um método para desenhar os objetos na tela de aplicação. Depois do superpaint, define a cor azul, cria um círculo na posição 50-50 do plano cartesiano com tamanho 300 x 300. Para cada um dos filósofos será feito um desenho. Aqui define-se a cor para cada tipo de estado. Logo após, aqui desenha o filósofo, sua carinha e seu nome na tela. Define os planos x e y e posteriormente o tamanho do objeto a ser desenhado. Mais abaixo, ativa a sincronia, pausa, aqui no Dispose pausa, e aqui o método de execução da classe onde o ambiente será rodado. Aqui após o public void run, uma execução infinita. Depois redesenha a tela, dorme durante um tempo para desenhar novamente. Aqui após o catch, exibe uma mensagem de controle de erro. Aí entramos na classe Jantar dos Filósofos. Passando rapidamente aqui, que logo após o public Jantar dos Filósofos, cria uma nova grade na tela. Aqui define o título, depois informamos o método de saída, setamos o tamanho, setamos a localização, setamos a visibilidade e seta se é redimensionável. E era isso. Obrigado por assistir. Até mais.